entrevista. A Associação Prática Tatum está com inscrições abertas para cursos desliga online e gratuitos de instrumentos musicais de teclas, sopro, cordas e percussão para crianças, adolescentes e jovens de 7 a 21 anos. Devido à pandemia, as aulas serão online, e é sobre isso e outros assuntos também que a gente vai conversar com Luiz Carlos José Rodrigues Filho, maestro do projeto, a quem a gente dá as boas-vindas e boa tarde. Tudo bem com o senhor, maestro? Tudo bem, boa tarde, como vai vocês? Tudo bom? Tudo bem também, tudo ótimo por aqui. E para a gente começar falando, né, a respeito do projeto aqui, primeiro uma dúvida, né? A gente queria saber a pronúncia. Eu falei corretamente? Prática Tatum? Isso, Prática Tatum. Exatamente. É uma onomatopeia, né? Então, imita o som dos instrumentos, né? Do prato, da caixa, o ti e o cá e o tum do tambor. Entendi, tá explicado, Stephanie, tá vendo? Agora Errei a gente descobriu como é que se pronúncia, pronuncia. né? Mas tudo bem, o Leandro acertou. Eu acertei. Vamos lá então, maestro. Conta pra gente como funciona o projeto e como está esse processo de inscrição. O intuito é mesmo permitir o acesso à música de maneira gratuita, não é? E nesse momento de pandemia, é claro, de maneira remota. Sim, o projeto ele é contemplado, né, pelo PROAC CMS, né? E a gente trabalha com crianças, jovens crianças, adolescentes da periferia, tanto da zona oeste de São Paulo, ali do Jardim João 23, Jardim Educandário, Distrito Raposo Tavares e Jardim São Luís também. Então existem dois polos, né? E nesse momento o projeto está tendo que se reinventar, né? A gente começou a transmitir as aulas online, né? A partir do ano passado as aulas já foram transmitidas por um canal no YouTube, e esse ano remotamente a gente conseguiu fazer com que as aulas chegassem nas crianças, tá certo? A gente fez um esforço, comprou uns instrumentos de sopro, as escaletas, né, que são aqueles tecladinhos que você sopra, e o flauta doce e instrumentos pequenos de percussão, e estamos chegando nas crianças, né? A gente entregou os instrumentos para as famílias, né? E as crianças fazem as aulas através das plataformas, né, de conversa, plataformas de reuniões que estão disponíveis. E assim a gente consegue chegar nas crianças e está desenvolvendo esse trabalho aí junto à comunidade e também dando continuidade, né, nessa ação cultural com as crianças que estão em casa, né, estudando, impossibilitadas de sair, fazendo escola, a escola também online. Então a gente está tentando diminuir esse impacto, né, tentando alegrar um pouco a vida da garotada, né, levando um pouco do Prática Tatum para as famílias de forma remota, e que tem sido bem bacana. Maestro, hoje, 28 de abril, é comemorado o Dia da Educação, né? Qual o desafio de integrar arte, interação humana e cidadania no saber e no ensinar? É um desafio muito grande, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que a partir do esforço de todos, e a gente sempre pensar no próximo, pensar naquela criança que vai receber a aula, o educador ele tem que ter isso no instinto dele, né? Ele tem que ter isso no instinto dele, ele tem que tentar fazer o possível para aquela criança que vai estar do outro lado estar recebendo aquela informação e está agregando alguma coisa na vida daquela criança, né? Na educação daquela criança. Então eu acho que é um desafio muito grande, mas a gente está tentando e estamos tendo êxito, né? Então, inclusive, conseguindo ensinar a garotada tocando, mandando vídeos e essa devolutiva, mas é o grande desafio agora, nesse momento, acho que não só para a educação, mas como para a cultura também, né? Porque a gente faz educação musical, e para conseguir fazer educação musical de modo remoto é uma coisa muito nova, porque a música, ela precisa da conexão, né? Das pessoas estarem juntas, vibrando junto, né? Então a gente está todo mundo numa sala ensaiando, uma orquestra, todos os instrumentos, sentindo toda aquela vibração sonora. Então é um desafio, mas eu acho que a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar, né? Continuar, porque o resultado são aquelas crianças aprendendo, o olhar delas, o brilho nos olhos. Eu acho que aquilo é a maior recompensa para o educador.
E quais as diferenças, maestro, de ensinar para os dois diferentes grupos atendidos por vocês, né? Tem uma diferença nessa faixa etária. A gente citou aqui essas idades, né, de modo geral, de 7 a 21 anos, né? Mas vocês dividem em grupos. Como é que é ensinar para pessoas com idades tão diferentes? Bom, vamos lá. O projeto, ele já contemplava isso desde o início dele, certo? Então, desde lá atrás, de 2002, quando começa, ele nasce dentro de um CCA, né, do socioeducativo. Então, a gente, a princípio, começou a trabalhar com crianças de 6 a 14 anos. E aí, houve uma evolução, né, dessas crianças, foram aprendendo a tocar, se interessando pelos instrumentos, se interessando pela coletiva dos instrumentos, né? Assim, e depois tocando o outro. Então, conhecendo a música, essa iniciação musical. Quando eles partem já para o instrumento que escolheram, tudo, eles começam a fazer os ensaios coletivos. E aí a gente viu, chegava na idade de 14 anos, a criança ia embora. Então, a gente resolveu, não, vamos dar uma continuidade e montar uma orquestra, né? Uma orquestra jovem com essa garotada. E aí a gente começamos então montando a orquestra do Fred Catatum. Então as crianças entram nessa idade de 6 anos e ficam até os 14 que estão nessa formação, eles estão fazendo atividades, tem a orquestra infantil, eles estão aprendendo a tocar os instrumentos, aprendendo a ler a partitura, essa vivência toda. E depois, aos 14, eles já participam dos ensaios da orquestra, aqueles que muitos querem depois até se profissionalizar com música, alunos que começaram hoje com a gente são nossos professores, então é muito interessante. Então esse processo todo foi se dando, e hoje os mais velhos são espelhos para os mais novos, e a gente consegue, né, abranger por níveis. E aí também, como atendemos essas faixas etárias, a faixa etária do CCA, propriamente dito, que é de 6 a 14 anos, é uma educação musical mais infantil. E dos 14 ao 21, a gente atende a comunidade em geral. Então, aquele garoto que tem 15 anos, 16 anos, quer fazer aula de música, ele procura o Fred Catatum e ele consegue lá fazer aula de música, de percussão, bateria, violino, teclado, né? Instrumento de sopro. Então, ele consegue estar estudando esses instrumentos, o instrumento que ele escolher, que ele se identificar, e aí ele vai subindo de nível. Aí ele chegando num nível legal, e aí o professor indica, ó, esse daqui pode, ele chega para mim, maestro, esse aqui pode participar da orquestra. Aí ele vem para a orquestra e começa a fazer os ensaios. E a orquestra fez diversas apresentações importantes, né, em São Paulo, virada sustentável, virada cultural, tocou em abertura de, por exemplo, evento de videogame no Allianz Parque. Quer dizer, então ela faz diversas atividades culturais bem interessantes, né? E é muito prazeroso para essa garotada participar disso, né? Funciona como educação e também, vamos dizer assim, a gente pode ter um projeto de difusão cultural totalmente criado pelas crianças da periferia e depois tocado, né, pelas crianças da periferia fazendo essa difusão. Então, um projeto de formação e depois de difusão cultural. E vocês pretendem, com essas inscrições abertas aí recentemente, receber alunos de outros locais, de outras cidades também? Agora que é online, isso seria possível, né? Sim, então esse é um desafio, né? Porque a partir do momento que a gente entrou nesse universo, né, da aula online, vai surgir, com certeza vão surgir pessoas querendo aprender música do estado todo, ou até do Brasil todo, né? Então, eu acho que isso veio para ficar. Então, provavelmente, a gente vai continuar atendendo a comunidade dos bairros que a gente já atende e vamos atender as pessoas, né? Vamos ter que criar um projeto virtual para que essas pessoas que vão se interessar também poderem participar do Praticar Tatum, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem... que veio, né? A digitalização da sociedade está aí, ela veio para ficar. Então, a gente já está se preparando para isso, para receber essas pessoas que vão se interessar de outras cidades e estarem entrando nas aulas, fazendo parte do projeto. E depois, a gente, quando voltar a poder ter presencial de novo, a gente vamos fazer ver como que a gente vai
trazer essas pessoas de outras cidades para tocar junto com as daqui. Vai ser um desafio, né? Um desafio, mas a gente está aberto a isso, sim. Inclusive, é uma coisa bem interessante, né? Essa troca de ter pessoas com outra cultura, com outra vivência da vivência da nossa garotada. Entendido. E aí, por favor, para a gente fechar aqui o nosso papo, maestro, essa nossa conversa aqui sobre o projeto, divulga para a gente os meios onde as pessoas podem se inscrever, o site principal, fique à vontade. Olha, para se inscrever no Prática Tatum, tem que entrar no site www.praticatatum.org.br. Vou repetir, www.praticatatum.org.br. Aí entra lá no site, aí tem a opção Fale Conosco lá. Aí a pessoa entra no site e fala com a gente, né? Ela entra no site, ela pode contactar a gente por e-mail, por mensagem, ou até mesmo pelo botão WhatsApp. Essas 3 formas vai chegar para a gente o interesse. Se for de outra localização, de outra cidade, ou qualquer outro município, a pessoa entra em contato, né? Falando, olha, eu sou do município tal, tal, tal. E lá no site tem a ficha de inscrição, né? Então vai ter uma ficha de inscrição, a pessoa entra lá, digita os dados direitinho, vê os documentos que precisa, né? Para a garotada que está em faixa escolar, é necessário que esteja estudando, tá? Então a gente pede o comprovante escolar para essa garotada que tem idade entre o ensino fundamental e o ensino médio. É necessário, e para o Prática Tatum, estar na escola, entendeu? Então é muito importante isso, tem que estar estudando. E aí as crianças podem se matricular, os pais podem tirar informação lá de como funciona, tá? praticatatum.org.br. Entendido, tá certo. Luiz Carlos José Rodrigues Filho, maestro do projeto Prática Tatum, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para você. Muito obrigado pelo espaço e tudo de bom para vocês. Boa tarde.